Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com um alerta para você que costuma relaxar demais quando vai a um bar, a um restaurante e deixa de prestar atenção nos seus pertences. Em São Paulo, os criminosos têm se aproveitado de momentos de descontração e diversão para furtar os clientes que não estão tão atentos. Câmeras de segurança gravam a chegada de um homem de terno, sozinho, ao bar em São Paulo. Ele fica fora do alcance da câmera por quase 2 minutos. Depois se aproxima da mesa, coloca a própria mochila na cadeira, observa o entorno. Depois põe no chão. Gabriel, que estava com amigos, conta que ninguém percebeu a ação. Deixei a minha mochila assim que eu cheguei no chão, embaixo da mesa, assim como todo mundo deixou também, achei que nada fosse acontecer. A ação dura cerca de 5 minutos. O suspeito tira o paletó e cobre a mochila da vítima. Na sequência, ele sai do bar ao telefone, levando a mochila sob a peça de roupa. Dentro da mochila de Gabriel estavam o computador de trabalho e carregadores. Ele deixou a dele no lugar, só que a mochila dele, dá para perceber que realmente era um golpe, porque dentro da mochila tinha um travesseiro para dar volume e um desodorante. Cenas como essa acontecem o tempo todo em São Paulo. Na capital, em média, são 3 casos de roubos e furtos em bares e restaurantes por dia. Em todo o estado, 11 casos. Os criminosos se aproveitam desse momento de relaxamento e descontração para agir sem serem percebidos. Em 9 meses, foram quase 3.000 casos no estado. Bares e restaurantes são locais seguros, mas não estão blindados à ação dos criminosos. Para se divertir sem correr riscos, é preciso ficar atento. Cada um deve ser responsável pelos seus pertences, especialmente se ele está utilizando mesas externas. E aí o risco é dobrado. Se for ao banheiro, levar as bolsas, a carteira, celular, não deixar em cima da mesa. Relator de projeto antifacção diz que competências da Polícia Federal serão preservadas. Procuradoria-Geral da República pede a condenação de 10 réus que teriam planejado assassinatos de Lula, Alckmin e Moraes. Polícia Federal faz operação contra tráfico de medicamentos enviados ilegalmente para os Estados Unidos. Na COP30, Brasil apresenta plano para acelerar a resposta de estados e municípios às tragédias climáticas. Inflação recua e registra menor taxa para o mês de outubro em 27 anos. Oferecimento: Bradesco. Fuja de cilada financeira. Uma tecnologia que tem contribuído para a prisão de milhares de foragidos será implementada no segundo aeroporto mais movimentado do país. O Smart Sampa agora vai monitorar também embarques e desembarques em Congonhas, em São Paulo. Todos os dias, cerca de 100.000 pessoas passam pelo aeroporto de Congonhas. O vai e vem, que começa às 6 horas da manhã, se estende até às 11 da noite, quando os voos são interrompidos. As áreas internas e externas do aeroporto de Congonhas já são monitoradas por centenas de câmeras de segurança, como essa, por exemplo. O que muda a partir de agora é que essas imagens passarão a ser compartilhadas em tempo real com o sistema Smart Sampa, que possui a tecnologia de biometria facial. 20 câmeras estarão interligadas ao sistema 24 horas por dia. A tecnologia usa inteligência artificial para identificar foragidos da justiça registrados no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Tanto os guardas civis que estarão trabalhando aqui no aeroporto, como na central de monitoramento deles, emitirá um alerta, onde faremos a captura do procurado. As câmeras também podem ajudar a localizar pessoas desaparecidas no aeroporto. Às vezes de dizer o seguinte: essa pessoa praticou tal crime, ele disse não, eu viajei, eu não estava aqui. Então a gente vai ter o registro, se aquela pessoa embarcou, desembarcou. Desde a implantação do sistema Smart Sampa em 2023, as câmeras ajudaram na captura de 2.305 foragidos
3.525 pessoas flagradas pelas câmeras em casos de violência foram presas e 121 desaparecidos foram localizados. A polícia americana prendeu o chefe de uma quadrilha que exportava ilegalmente remédios de uso controlado do Brasil para os Estados Unidos. Segundo as investigações, as farmácias brasileiras abasteciam esse grupo com medicamentos de tarja preta, sem prescrição médica. A Polícia Federal cumpriu 6 mandados de busca e apreensão em Rio das Ostras, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Uma pessoa foi presa. De acordo com a investigação, que começou em 2023, farmácias abasteciam o grupo que exportava ilegalmente remédios de uso controlado. Com a ajuda dos Correios, a polícia interceptou cargas suspeitas em agências no Brasil e no exterior. Foram encontrados remédios para insônia e calmantes, todos classificados pelo Ministério da Saúde como psicotrópicos ou entorpecentes. Nós conseguimos identificar 2 farmácias, pelo menos, aqueles que faziam a remessa, e também conseguimos identificar aquele responsável pela logística. Segundo a Polícia Federal, um dos suspeitos é apontado como o líder do tráfico internacional de medicamentos controlados. Ele foi preso em Orlando, na Flórida, por oficiais do governo dos Estados Unidos. Após os trâmites legais, ele será deportado para o Brasil. Os remédios eram exportados sem prescrição médica, o que viola as normas sanitárias brasileiras e norte-americanas. E quem fazia remessa costumava tentar burlar ali qualquer tipo de controle, utilizando nomes fictícios, endereços fictícios. Agora, a investigação tenta identificar outros envolvidos no esquema. Policiais de 6 estados foram às ruas para combater a produção e venda de bebidas alcoólicas adulteradas. Pelo menos 5 pessoas foram presas. Nesta chácara, em Goiânia, funcionava um dos laboratórios de falsificação de bebidas. Os policiais encontraram caixas de papelão, garrafas e rótulos de bebidas. No estado, 5 pessoas foram alvos de mandados de busca e apreensão, 3 da mesma família. Um homem foi preso em flagrante em Uruana, a 150 quilômetros de Goiânia. A investigação começou em outubro, depois que um homem foi preso em São Paulo, suspeito de ser um dos maiores fornecedores de insumos para falsificação de bebidas. Os clientes dele, espalhados por 6 estados, foram os alvos da operação de hoje. No Rio de Janeiro, os policiais fizeram buscas em Macaé e Rio das Ostras. Em Curitiba, no Paraná, a polícia encontrou tanques cheios de bebidas prontas para serem engarrafadas. O último balanço do Ministério da Saúde apontou 60 casos confirmados de intoxicações por metanol. 15 pessoas morreram. Em São Paulo, mais 2 mortes são investigadas. Todo o material apreendido vai ser periciado para determinar se houve contaminação por metanol. A fim de verificar se essas bebidas são falsificadas ou adulteradas e qual a forma como isso foi feito, se teve adição de produtos, se foi produzida de forma clandestina. Então, a perícia técnica vai nos trazer essas respostas. O governo do Paraná confirmou a 7ª morte causada pelos tornados que atingiram o estado. Em Rio Bonito do Iguaçu, os moradores buscam ajuda para reconstruir as casas. José Euronides de Almeida, de 70 anos, morreu no sábado, mas a morte só foi confirmada hoje. De acordo com a Secretaria da Saúde do Paraná, o aposentado sofreu insuficiência cardíaca aguda decorrente de estresse pós-trauma após a passagem do tornado por Rio Bonito do Iguaçu. A praça central da cidade se transformou num centro cívico. Em cada tenda, um órgão diferente oferece apoio à população. Nessa aqui, alunos de uma universidade federal cadastram as famílias que vão precisar de recursos do governo do estado para a reconstrução das casas. E a gente tem bastante reconstrução da parte de telhado, paredes bastante afetada. A liberação de até R$50 mil por família deve começar já nos próximos dias. Esse auxílio deverá, a partir de sexta, sábado, a possibilidade do cidadão
tomar esse dinheiro, comprar esse material de construção para poder levantar sua casa. O governo do estado também anunciou a construção emergencial de 320 casas. Para isso, estão previstos mais de 60 milhões de reais. Então, há a possibilidade de nós fazer, além da reconstrução das casas urbanas, nós montar mais um centro para atender as famílias que talvez, por uma questão ou outra, estão desamparadas. Sem escolas, as aulas em toda a rede pública de ensino devem ficar suspensas por 20 dias. O fornecimento de água na cidade já foi normalizado. Mais de 70% do serviço de energia elétrica foi restabelecido. O sinal de telefonia móvel ainda segue instável. E na Bahia, hein? Mais de 140 cidades estão em alerta para fortes chuvas. Os temporais, acompanhados de rajadas de vento, têm causado estragos em todo o estado. Esta imagem mostra o momento em que um carro é engolido por uma cratera durante a chuva forte em Vitória da Conquista. O motorista tenta escapar, mas desaparece na enxurrada. Testemunhas se desesperam. O homem foi resgatado em outro ponto da cidade e levado para o hospital com ferimentos leves. Graças a Deus, estou bem, estou recuperando. Foi um grande susto. Em Itambé, parte do muro do estádio municipal desabou. A ventania deixou muitas casas destelhadas. Aqui não sobrou nada. Nada dentro da casa, ó. Nem telhado, nem parede. A tempestade que atinge a Bahia mudou o cenário da Cachoeira do Buracão, uma das mais visitadas na Chapada Diamantina, que teve um aumento no volume de água. A Marinha emitiu alerta para o perigo na navegação. Aqui em Salvador, a travessia de lancha até a ilha de Taparica foi suspensa por causa do mau tempo. A previsão é que a chuva dure até quinta-feira. O que a gente observou na região sul e sudeste do Brasil, assim como na região sul e extremo sul da Bahia, nós teremos fortes ventos em Salvador. Então as rajadas de vento devem ultrapassar os 50 km por hora. Vamos falar então com a Lidiane Sayuri e entender por que não para de chover na Bahia. Lid, boa noite. Oi, Mariana, olha só, temos uma frente fria estacionada sobre o estado, intensificando os ventos e a chuva. Boa noite a você. Edu, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Amanhã, temporais e alagamentos estão previstos para a capital, região metropolitana e o recôncavo baiano. Em Porto Alegre, dia de sol com muitas nuvens e chuva à noite, máxima de 30 graus. Em São Paulo, sol com poucas nuvens e chuva à noite, máxima de 31. Em Salvador, os temporais podem causar transtornos, faz até 23. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados na Bahia e no Amazonas. As imagens de satélite mostram as instabilidades no norte e no centro-oeste. Amanhã, risco de chuva forte em Mato Grosso do Sul, noroeste do Paraná e interior de São Paulo. O calor e a umidade provocam pancadas de chuva no norte do país, com alerta para temporais isolados em Roraima. As manhãs ainda seguem frias no sul e no sudeste. Uma nova frente fria provoca chuva isolada no oeste do Rio Grande do Sul, com chance de granizo. Quarta-feira, com até 25 graus em Florianópolis. Em Vitória, faz 28. 31 em Brasília. Em Rio Branco, 30. E até 35 em Teresina. Tempo delivery. O Moisés é de Hortolândia, interior de São Paulo. Boa noite, Moisés. Quarta-feira de sol com algumas nuvens e até 31 graus. Na quinta, 32. Sexta de sol e muita nebulosidade com pancadas de chuva. Faz 26. O Vanderlei é de Rolim de Moura, Rondônia. Oi, Vanderlei. Atenção nesta quarta para a chuva forte, máxima de 31. Na quinta, pancadas de chuva de manhã, à tarde faz 30 graus. Na sexta, chuva passageira a qualquer hora, faz 31. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Uma carreta tombou e pegou fogo numa rodovia de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. O motorista morreu no local. As chamas foram controladas e o trecho isolado para a perícia. Policiais e bombeiros ajudaram uma mulher a dar à luz durante uma viagem de balsa em Coari, no Amazonas. O bebê nasceu ainda de madrugada, antes mesmo de chegar ao hospital. Segundo os médicos, mãe e filho passam bem.
Uma jiboia de 2 metros apareceu atrás de uma churrasqueira durante um almoço em família. Foi na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. A cobra foi resgatada por guardas ambientais e devolvida à natureza. O cajueiro de Pirangi, reconhecido pelo Livro dos Recordes como o maior do mundo, virou patrimônio natural, histórico e turístico do Rio Grande do Norte. A árvore ocupa 9.500 metros quadrados e atraiu 350 mil visitantes só no ano passado. Nos Estados Unidos, uma família do Texas abriu um processo contra a dona do ChatGPT e o presidente da empresa por incentivar o filho deles a tirar a própria vida. Aos 23 anos, Zane Shamblin tinha acabado de concluir o mestrado numa universidade do Texas, quando, em julho, tirou a própria vida. Ao analisar mais de 70 páginas de conversas, a família não tem dúvida de que o ChatGPT encorajou Shamblin a cometer suicídio. Numa conversa com a ferramenta, o rapaz escreveu que a arma dele tinha mira noturna e a inteligência artificial respondeu que o fim dele seria grandioso. Em outro momento, o jovem diz que deixou o apartamento arrumado. O chat respondeu que Shamblin encarava a morte de frente e afirma: "Não estou aqui para te impedir." A inteligência artificial levou 4 horas e meia para dizer que Zane Shamblin deveria procurar ajuda. O ChatGPT informou que um humano assumiria a conversa, mas isso não aconteceu. O rapaz disse que puxaria o gatilho e o robô encerrou a conversa e afirmou: "Descanse em paz, rei." Tribunais americanos já receberam casos semelhantes. Em agosto, uma família da Califórnia também processou a OpenAI pela morte do filho de 16 anos. Em comunicado, a dona do ChatGPT disse que segue atualizando o sistema para que responda melhor a sinais de sofrimento. Você vai ver a seguir: jogador Oscar, do São Paulo, é levado para o hospital depois de apresentar alterações no coração. E ainda hoje o governo assina decreto que reduz taxas dos cartões de alimentação e refeição. Com custo menor para donos de mercados e restaurantes, o trabalhador poderá ter mais opções de onde usar os benefícios. Um evento na Mercado Livre Arena Pacaembu marca o pontapé inicial do Campeonato Paulista do ano que vem. Vem aí um Paulistão cheio de novidades e aqui na tela da Record, Bruno Lohance com a gente. Boa noite, Bruno. Como é que vai ser o maior estadual do país? Conta pra gente. A ansiedade já tá a mil, porque a gente ama o Paulistão, né? Boa noite, Mariana. Boa noite, Edu. Boa noite para você que acompanha o JR. Vai ser um campeonato diferente, mais enxuto e, evidentemente, com muita emoção. O repórter Jean Brandão está no evento e traz as novidades pra gente. Boa noite, Jean. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Está terminando neste momento o Congresso Técnico que vai definir como será disputado o Paulistão do ano que vem. Daqui a pouco as novidades serão reveladas neste palco aqui ao fundo, onde estão os pódios dos clubes que serão utilizados para o sorteio da primeira fase. Olha, o que a gente já pode adiantar é que o campeonato vai começar mais cedo, no dia 11 de janeiro. Também serão menos jogos, não haverá mais a divisão por grupos e também o campeonato vai ter a participação de 8 times jogando 8, dos 16 times jogando 8 vezes na fase de classificação. E os 8 primeiros colocados vão para as quartas de final. A gente pode esperar sim grandes jogos. Entre os 16 participantes, 6 estão na Série A do Brasileirão esse ano. Serão 7 clássicos na primeira fase. Os novatos desta edição vão ser o Primavera de Indaiatuba e o Capivariano. E a Record vai transmitir o Campeonato Paulista do ano que vem com exclusividade na TV aberta. E a cobertura completa você confere também no R7 e no Record Plus. Bruno. Obrigado, Jean. Bom trabalho para você. O jogador Oscar apresentou alterações cardíacas durante exames no São Paulo e foi levado a um hospital na capital paulista. Oscar está se recuperando de uma lesão na panturrilha esquerda e não joga desde julho.
Ele se sentiu mal durante avaliações no centro de treinamento do clube. Segundo o São Paulo, o atleta teve uma intercorrência com alterações cardiológicas e foi encaminhado ao hospital, onde segue em observação. O quadro de saúde do jogador é estável. O Paulistão do ano que vem vai ter transmissão exclusiva da Record na televisão aberta. Oh, coisa boa. Mariana, Edu. Chega logo 2026. Obrigada, Bruno. Você vai ver a seguir. Inflação recua em outubro e registra a menor taxa para o mês em 27 anos. E ainda hoje, Procuradoria-Geral da República pede condenação de mais 10 réus por tentativa de golpe de Estado. O grupo é acusado de planejar a execução do presidente Lula e do ministro Alexandre de Moraes. Já estamos de volta para você saber que os grupos criminosos, conhecidos como gangues da pedrada, agora estão usando objetos pontiagudos para quebrar os vidros dos carros. Eles usam até aquelas lanças de portões de arma para atacar os motoristas que estão parados no trânsito. Dentro do carro, a Juliana dirige sempre com medo e por isso buscou mais proteção. A gente não tem mais segurança no trânsito e desesperada. Nunca fui assaltada, graças a Deus, mas vim procurar a película antes que aconteça. Os criminosos costumam agir em meio aos congestionamentos. Rapidamente se aproximam, quebram os vidros, invadem o carro pela janela e pegam o que tem dentro. Acontece muitos casos que a gente está mexendo no celular e eles pegam na janela, né? Já presenciei, sim. Os criminosos não recorrem só às pedradas, mas também usam qualquer objeto pesado ou que possa perfurar. Inclusive, lanças como estas, que existem em portões de casas e condomínios. Para se proteger, os motoristas têm recorrido às películas anti-vandalismo. Alguns modelos podem resistir a pancadas de 200 quilos e dificultam a ação dos criminosos. Aqui, um homem de boné ataca o carro sem conseguir levar nada. Ele foge, de mãos vazias. Eles usam pedras, eles usam capacete no trânsito, eles usam materiais pontiagudos, vela automotiva, lanças. Então, assim, a gente tem que estar protegendo as famílias de todo tipo de material. Os criminosos buscam principalmente celulares. De janeiro a setembro, foram mais de 195 mil roubos e furtos de aparelhos no estado de São Paulo. A Secretaria da Segurança Pública afirma que reforçou o policiamento na região central da capital, área onde ocorre grande parte dos roubos. Para este especialista, a orientação é sempre redobrar o cuidado, mesmo com as películas. Sempre o vidro fechado e não deixar os objetos, tais como celular, notebook, sacolas, bolsas, à vista, para que o bandido não perceba que existe ali dentro do automóvel um objeto de valor que ele pode levar. A inflação recuou para 0,09% no mês de outubro. É a menor taxa para um mês de outubro em 27 anos. A queda foi puxada principalmente pelo preço da energia elétrica. A conta de luz, que já foi uma das maiores vilãs da inflação, desta vez apareceu como um fator positivo. Um certo alívio para o consumidor. Quando o preço ele diminui, você vê que sobra um pouquinho mais no seu orçamento no final do mês. Se eu economizo numa conta, eu desloco para outra. O resultado de 0,09% da inflação de outubro é o menor para o mês desde 1998. O índice foi puxado principalmente pela queda nas contas de energia elétrica. No mês anterior, a gente tinha a bandeira tarifária vermelha 2, a gente tinha chuvas abaixo da média. Agora o cenário já melhorou um pouquinho, isso permitiu um acréscimo um pouco menor. Outros itens, como alimentos e transporte, também tiveram altas menores, o que contribuiu para a inflação mais baixa. Essa inflação controlada e essa redução dessa variação da inflação, ela é importante principalmente para as famílias de menor renda, que são as que mais sofrem com a inflação. A maior alta do mês foi no grupo vestuário, com calçados e acessórios e roupas femininas. Em seguida, veio o grupo saúde e cuidados pessoais, com produtos de higiene e planos de saúde. Em 12 meses, a inflação acumulada está em 4,68%. A tendência é terminar o ano dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Banco Central.
A inflação, o IPCA, provavelmente vai terminar ao redor de 4,5% em 2025. Se o Banco Central está entre 1,5% e 4,5%, ele está cumprindo a meta. A partir do momento que a inflação começa a arrefecer, reduzir, abre espaço também para no futuro o Banco Central reduzir a taxa de juros que tanto faz os brasileiros ali pagarem, né, juros altos no final do mês. O presidente Lula assinou hoje um decreto que muda regras dos vales refeição e alimentação. O texto também cria um teto para a taxa que é cobrada pelas empresas. O presidente Lula assinou o decreto durante reunião a portas fechadas com ministros do governo. As novas regras determinam que a taxa cobrada pelas operadoras dos cartões passa a ter um limite. Hoje fica em torno de 4,5%. O prazo de repasse do dinheiro pelas operadoras aos donos de mercados e restaurantes deve ser de, no máximo, 15 dias. Atualmente, o prazo é de 30 dias. Acaba o arranjo fechado, quando as empresas controlam tudo, desde a fixação das taxas até os contratos com os estabelecimentos. E em 360 dias, todas as maquininhas vão estar habilitadas para os cartões de alimentação e refeição. Cerca de 24 milhões de trabalhadores recebem o ticket alimentação ou refeição no Brasil. O governo acredita que com a redução das taxas e dos prazos, a concorrência vai aumentar e, a partir disso, haja uma queda nos preços dos alimentos ao consumidor. O que vai melhorar é a rentabilidade daquele restaurante e, portanto, ao melhorar a situação dele, ele pode, eventualmente, reduzir o preço da refeição lá na ponta. A Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador afirma que o fim do arranjo fechado pode abrir brechas para fraudes e desvia a finalidade do Programa de Alimentação do Trabalhador. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou a julgar mais 10 acusados de participar do plano de golpe de Estado em 2022. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação do grupo que teria planejado o assassinato de autoridades. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, o grupo era formado pelos Kids Pretos, militares destacados para operações especiais. Os integrantes eram responsáveis por colocar em prática o Plano Punhal Verde e Amarelo. O objetivo era monitorar, prender e até matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Puseram autoridades públicas na mira de medidas letais e se dispuseram a congregar forças militares terrestres ao serviço dos intentos criminosos. Os réus julgados nessa etapa são Bernardo Romão Correia Neto, Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira, Fabrício Moreira de Bastos, Hélio Ferreira Lima, Vladimir Matos Soares, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, Márcio Nunes de Rezende Júnior e Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros. Hoje foram ouvidos os advogados de 6 réus. Todos negaram as acusações. A sessão vai ser retomada amanhã, com as defesas dos outros 4 réus. O voto do relator, Alexandre de Moraes, e dos demais ministros deve ficar para a semana que vem. A tendência é de condenação de todos os réus por unanimidade. Até agora, o Supremo condenou 15 réus pela tentativa de golpe de Estado. As penas variam de 16 a 27 anos de prisão. A série A Rainha da Pérsia, exibida pela Record e produzida pela Seriela Productions, venceu 2 categorias de um dos prêmios internacionais mais importantes do mercado audiovisual. A Rainha da Pérsia conta a história de Esther, uma órfã judia que se torna rainha de um dos impérios mais poderosos da antiguidade. Vejam a grandeza e a imensidão de nosso império. A produção mostra também que a jovem, de origem humilde, é escolhida para um propósito ainda maior: salvar o povo judeu de um massacre. Ela foi muito sábia e Deus pôde usar essa mulher para salvar uma nação. A trama é protagonizada por Carlo Porto e Natália Florentino, que dão vida ao casal central da história. A Esther, ela começa a história, como uma garota, que o seu grande sonho era se casar, ter uma família, e ela se vê rainha. Não foi à toa que ela foi escolhida. Essa
Essa é a 9ª edição do Prêmio Produ, uma das mais importantes premiações da indústria audiovisual. Mais de 700 jurados, entre especialistas de TV, conteúdo, criatividade e marketing, avaliaram os participantes. De 9 indicações, a Rainha da Pérsia conquistou 2 vitórias. Carlo Porto recebeu o troféu de melhor ator. A autora Cristiane Cardoso venceu na categoria de melhor roteiro. Cristiane Cardoso. Outras superproduções brasileiras já foram indicadas, como Os 10 Mandamentos, em 2014, e Reis, em 2022. Mas a Rainha da Pérsia faz história como a primeira produção bíblica do país a vencer o prêmio. La Reina de Pérsia. Produzida pela Seriela em 2024, a trama chama a atenção pela riqueza de detalhes, dos cenários aos figurinos. Mas o que mais emociona o público são os ensinamentos da história de Esther, uma mulher guiada pela coragem e pela fé. Atualmente, a Rainha da Pérsia pode ser vista por meio das plataformas de streaming Record Plus e Univer Vídeo. Parabéns. Você vai ver a seguir. Relator do projeto antifacção anuncia mudanças no texto para garantir as competências da Polícia Federal. E também os detalhes sobre a chegada do maior porta-aviões do mundo se aproximando da Venezuela. Com 4.000 homens a bordo, a embarcação da Marinha vai reforçar a presença militar dos Estados Unidos na região. O relator do projeto antifacção anunciou hoje mudanças no texto proposto para garantir as competências da Polícia Federal. Essas alterações podem facilitar um acordo em torno da proposta. O presidente da Câmara disse hoje que discutiu os termos do projeto antifacção para garantir as competências da Polícia Federal. Eu conversei com o diretor-geral da Polícia Federal ontem à noite, hoje pela manhã. Almocei com o ministro da Justiça e reforcei isso também às lideranças do governo aqui na casa, que o papel da Polícia Federal para nós é inegociável no combate ao crime organizado. Mota assumiu o papel de negociador para que o texto final do projeto concilie os interesses do governo, que enviou a proposta, e do relator, o deputado Guilherme Derrite. O presidente da Câmara tenta manter a discussão do projeto dentro do campo técnico e tem intermediado reuniões para que o texto consiga o apoio no plenário da Casa. O principal ponto de desacordo está nas atribuições da Polícia Federal. Segundo o relatório proposto na última sexta-feira, a PF só poderia agir mediante provocação do governador do estado, determinando a atuação conjunta ou coordenada das forças policiais federal e estaduais. A PF e o Palácio do Planalto criticaram a proposta. Derrite então alterou o trecho ontem à noite. A nova redação diz que a Polícia Federal poderá participar das investigações sempre que algum dos fatos investigados envolver matérias de sua competência constitucional ou legal. Está garantido o papel da Polícia Federal e, mais do que garantido, nós estamos estimulando, com a criação dos bancos estaduais e do Banco Nacional de Membros de Organizações Criminosas, a real integração, criando um ambiente político favorável para que seja aprovado na Casa. Agora há pouco, Guilherme Derrite apresentou um novo relatório, já com as alterações acordadas entre governo e oposição, e a expectativa é de que a proposta seja votada no plenário da Câmara amanhã. A queda da inflação, como você viu no bloco anterior aqui do JR, criou uma expectativa no mercado financeiro e essa expectativa é de corte dos juros já no ano que vem. Com isso, olha aqui no telão do JR, o dólar caiu 0,64%, fechou a R$ 5,27, menor cotação em 17 meses. Já o Ibovespa subiu 1,6% e bateu novo recorde, 157.748 pontos. O maior porta-aviões do mundo se aproxima da Venezuela como parte da operação dos Estados Unidos contra o tráfico de drogas. O USS Gerald Ford entrou para o Comando Sul das Forças Americanas que atua no Caribe. Com 4.000 homens a bordo, o porta-aviões vai reforçar a presença militar dos Estados Unidos na região. Em resposta, as Forças Armadas da Venezuela ativaram uma mobilização em todos os estados do país e a TV estatal transmitiu as operações militares.
Desde setembro, ao menos 75 pessoas morreram em 19 bombardeios americanos contra barcos suspeitos de carregar drogas. O Reino Unido decidiu parar de compartilhar informações de inteligência sobre essas embarcações com os Estados Unidos. O governo americano não comentou a decisão. Em Washington, Donald Trump participou de uma cerimônia em homenagem ao Dia dos Veteranos de Guerra. O presidente americano comemorou a aprovação no Senado do pacote de medidas fiscais que garante dinheiro ao governo até 30 de janeiro de 2026. A proposta deve ser votada amanhã na Câmara dos Deputados. Se passar, vai à sanção presidencial. Mesmo com a aprovação do orçamento, a população americana ainda sente os efeitos do shutdown, como é chamada a paralisação do governo. Só hoje, mais de 1.000 voos foram cancelados em 40 aeroportos do país. O presidente Trump determinou que os controladores voltassem ao trabalho. Primeiro atrasado e depois cancelado de vez. Agora tem que esperar mais um dia inteiro por um voo. Desabafa essa passageira em Atlanta. A justiça alemã concedeu a primeira vitória judicial da indústria da música contra a OpenAI, a dona do ChatGPT. Segundo o tribunal, a empresa violou as leis de direitos autorais ao usar letras de músicas protegidas pela Lei de Propriedade Intelectual para treinar os robôs. O caso foi aberto a pedido da Associação Alemã de Direitos Autorais na Música, que conta com cerca de 100.000 compositores. A OpenAI se defendeu dizendo que não armazena nem copia as letras. O trecho de uma ponte recém-inaugurada desabou na China. Um vídeo registra o momento em que a estrutura cede, levantando uma nuvem de poeira. A ponte, inaugurada no início do ano, tinha mais de 700 metros de extensão e ligava a região central do país ao Tibete. Ontem, autoridades já haviam interditado o local depois do aparecimento de rachaduras nas estradas ali perto e alguns deslizamentos de terra. Não houve feridos. O ex-prefeito de Lajeado, no Rio Grande do Sul, é investigado pela Polícia Federal por desvio de verbas. E o dinheiro seria destinado ao auxílio de vítimas das enchentes no estado. 35 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados a investigados no esquema de desvio de verbas do Fundo Nacional de Assistência Social a municípios atingidos pelas enchentes de 2024. Os valores teriam sido repassados à Prefeitura de Lajeado, uma das cidades mais atingidas pelas cheias do Rio Grande do Sul. Os contratos sob investigação chegam a 120 milhões de reais. Segundo a investigação, há indícios de que a contratação direta da empresa não levou em conta a melhor proposta. Os valores estariam acima dos preços de mercado. Um dos alvos da operação é o ex-prefeito aqui de Lajeado, Marcelo Calmo, que estava à frente da prefeitura na época da enchente. Atualmente, ele é o secretário de Desenvolvimento Urbano do estado. Ele é que determinou a dispensa de licitação, eivada na nossa investigação inicial com possíveis irregularidades. Além disso, um escritório de advocacia do qual ele era sócio tem vinculações com a empresa contratada. O escritório de Calmo fica em Lajeado. No imóvel, a polícia encontrou mais de R$400 mil em espécie. Em nota, o ex-prefeito negou as acusações e disse que o dinheiro apreendido não tem relação com a investigação. O segundo dia da COP30 foi marcado por um protesto que causou confusão em Belém. Vamos ao vivo conversar com Cristina Lemos. Cris, boa noite. Como é que está a situação por aí agora? Boa noite, Mariana. Edu, a você que está conosco no JR, em situação normalizada. Mariana, nós estamos aqui na rua Brigadeiro Protásio, que passa bem diante do Parque da Cidade. Você vê ao fundo uma das principais entradas aqui da COP30, por onde passam delegações, a imprensa. E foi justamente ali que ocorreu um protesto por volta das 19h30 de hoje. Essa é a Blue Zone, é a área reservada restrita. Só deveriam ter acesso àquela portaria pessoas identificadas pela ONU, com crachás. E a gente vinha observando no correr dos dias cada vez mais um número maior de manifestantes. Hoje,
portanto, aconteceu essa manifestação, o que acabou ensejando a completa evacuação de todo o parque da COP, de toda a Blue Zone. O nosso colega Fábio Menegatti estava naquele momento no local. Ele vai contar para a gente os detalhes. Fábio. Olá, Cris. Boa noite a você que nos acompanha. Era por volta de 6 horas da tarde, alguns minutos à frente, na hora que eu percebi uma movimentação intensa dos seguranças da ONU naquele corredor principal do pavilhão da COP. A partir desse momento eu já peguei meu celular e fui atrás. E o que deu para constatar imediatamente é que havia um protesto a alguns metros à frente, mais propriamente na região entre onde é feita a triagem e também ali perto de onde as pessoas têm o seu crachá conferido. Os guardas foram chegando cada vez mais, principalmente esses seguranças que são da ONU, que são os responsáveis pelo evento. Também havia pessoas da polícia do Pará. E a partir daí eles conseguiram conter os manifestantes, colocando todos para fora. Cris. Obrigada, Fábio. Olha, esse é o protocolo da ONU. Todo o espaço foi evacuado, milhares de pessoas foram retiradas de dentro da COP, as sessões de debate foram interrompidas. Antes, porém, o dia transcorreu normalmente, com consensos e com divergências, como é comum nessa primeira semana da COP. Entre os consensos, esteve uma iniciativa do Brasil que foi capitaneada pela diplomacia brasileira e pelos ministros de Estado e que acabou angariando o apoio de vários países. Na prática, são medidas que aceleram a resposta de estados e municípios diante das tragédias do clima. Tainá Fafan traz as informações. Milhões de carros e pessoas circulando em um mesmo espaço. Indústrias que transformam, produzem e descartam lixo. As cidades são responsáveis por 80% das emissões de gases de efeito estufa. Esse foi o tema de boa parte das discussões na COP30. Ministros de vários países que atuam nas pastas das cidades e do desenvolvimento regional se reuniram hoje aqui em Belém para fechar uma declaração final. A proposta sugere que os municípios precisam estar no centro das ações e dos investimentos de combate às mudanças climáticas. Nós precisamos tornar nossas cidades resilientes, adaptadas a esses eventos climáticos extremos. E para isso a gente precisa de recursos. O governo federal lançou 2 planos na COP, um de proteção e defesa civil e outro de aceleração para a reconstrução de cidades após desastres climáticos. Isso envolve muitos recursos públicos, envolve os atores não só federais, mas estaduais e municipais. Tem que ter velocidade na reconstrução, seja pública ou privada, e no restabelecimento dos serviços públicos, mas a gente não pode permitir que haja desencontro em relação à aplicação dos recursos públicos. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, participou do lançamento do Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, que pretende aproximar o Vale do Silício e o Brasil. Já o presidente da Confederação Nacional da Indústria lançou um projeto para reunir sugestões do setor privado nos debates sobre sustentabilidade e clima. Vamos criar um instrumento formal, legal e já utilizável para que o setor produtivo, as indústrias no mundo, possam se apresentar e possam fazer parte de uma discussão que atinge diretamente a elas. Falando agora das divergências, como esperado, os países árabes, grandes produtores de petróleo, manifestaram discordância quanto ao ritmo da transição para energia limpa. Veja na reportagem de Fábio Menegatti. O maior exportador de petróleo do mundo participa das negociações sobre mudanças climáticas na COP30. A Arábia Saudita produz mais de 7 milhões de barris por dia. O país, que depende do petróleo, disse que é a favor da energia limpa, mas a Arábia Saudita não quer ser apressada nessa transição. Nós temos países que são ilhas e que vão desaparecer com o aumento do nível do mar. Não podem esperar o tempo que a Arábia Saudita quer que os países esperem. Pela primeira vez, a reciclagem entrou nos debates. O presidente do Instituto Nacional de Economia Circular afirmou que o Brasil precisa investir na economia reversa. A partir da bauxita, comparando com o alumínio, a partir de um alumínio reciclado, nós temos uma economia de 95% de energia. Então, olhar para a reciclagem como uma estratégia de combate às emissões é muito interessante e automaticamente muito inteligente.
Hoje, a publicação americana The Wall Street Journal fez críticas à COP. Belém é chamada de quente, úmida e de difícil acesso. O texto destaca que os custos com viagens e logística impedem a participação de países pequenos com orçamentos limitados. A redução da temperatura mundial foi uma das discussões que mais repercutiram na agenda de hoje da COP. Mais de 150 cidades aderiram ao mutirão contra o calor extremo, numa ação conjunta da presidência da COP e do Programa da ONU para o Meio Ambiente. Os municípios se comprometeram a mapear regiões vulneráveis ao calor e incorporar soluções de resfriamento. É preciso fazer esforços de climatização sustentável, criar espaços coletivos de climatização sustentável. Temos conversado sobre como acelerar esses processos nas escolas, onde cerca de 20 milhões de crianças ainda não têm escolas climatizadas. Bom, a expectativa é de retomada das negociações amanhã, no nível da normalidade, embora as forças de segurança não tenham se manifestado ainda sobre o assunto. Lembrando que Belém está vigiando o decreto de garantia da lei e da ordem. Mariana, Edu? A gente acompanha, Cris. Muito obrigado. À 00:30 tem mais Jornal da Record. E você pode rever as reportagens de hoje no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está disponível ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com a novela Mãe. E logo depois de Reis, o clima vai esquentar na Fazenda. Você vai descobrir ao vivo o resultado do Super Paiol. Quem são os peões que vão voltar direto para a formação da roça e quem são os dois que darão adeus à competição. Não perca. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.